Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui trazendo informações e notícias do Flamengo para vocês e vamos analisar o mercado da bola do Flamengo. O Flamengo está movimentando o mercado e os comentaristas estão aí trazendo informações do Mengão e eu gostaria que você participasse do nosso canal aqui falando sobre o Claudinho. Claudinho que pode ser o novo reforço do Flamengo. O Flamengo está em negociação com o Zenit, inclusive saiu ontem, né? Saiu na quarta-feira falando sobre o estado dessa contratação, né, como que estaria as negociações, e o Zenit já teria aceitado conversar com o Flamengo para negociar o Claudinho. Vamos analisar tudo isso no nosso canal, já chega deixando o like, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações para você sempre receber notícias e informações do Flamengo, tá certo? Crédito desse vídeo vou deixar ao canal da ESPN Brasil com link na descrição, mas antes eu apresento para você a 1xBet, que é uma das melhores casas de apostas do mundo, que inclusive é patrocinador oficial do Barcelona e do Liverpool. Ela está com uma promoção incrível para as primeiras 20 pessoas que se cadastrarem. Usando o link que está no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo, você vai receber 100% de bônus no seu primeiro depósito. Depositou R$100, ganha R$100 na hora. Depositou R$20, ganha R$20 na hora. Depositou R$200, ganha R$200 na hora. Isso com bônus de até R$1.200, tá bom? 1xBet, uma das melhores casas de apostas do mundo. Corre lá e aproveita. 20 primeiras pessoas hoje, através do link que está no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo, tá certo? Então, vamos lá para as notícias do Flamengo. Isso, mas tem gente que pode sair, né? O Cícero até destacou na reportagem, é o que diz o The Independent. Caso os Spurs vendam Harry Kane, a ideia seria remoldar o ataque para encaixar no estilo mais fluido do novo técnico, Ange Postecoglou, ao invés de procurar um nome que possa repor diretamente a qualidade de Harry. Pedro sofreu durante a passagem pela Fiorentina há 4 anos, mas o sentimento é de que ele foi para o time italiano ainda muito jovem e de que agora está pronto para jogar por um grande time europeu. É um jogador que foi para a Copa do Mundo, isso também faz crescer os olhos, né? Mas mais do que isso, é um jogador que com muito potencial, ele é muito bom jogador e nem sempre é titular, né? A preferência do Sampaoli, e também era assim com outros técnicos, é mais pelo Gabigol, né? Então, acho que eu, se sou o Pedro, ia ficar bem interessado em jogar na Premier League, já. Bom, claro que é uma proposta diferente, se essa proposta existir, né? Porque, primeiro, convenhamos, né, Edu? Acho que existe muito... o Pedro para substituir o Harry Kane já soa meio estranho, tá? Estilo mais fluido. Não, o Harry Kane tem um jogo mais fluido do que o Pedro, então também não bate muito. É claro que pode haver interesse no Pedro, porque o Pedro é um grande jogador, é um jogador de qualidade de seleção, como você falou. Acho interessante que a matéria relembre a passagem dele pela Fiorentina, porque isso nos mostra o quanto passagens frustradas pela Europa acabam pesando na hora dos times europeus contratarem ou não, né? Porque tem aquele cara, o brasileiro que não se adaptou à Europa. Isso acontece, né? Acontece, e acho que faz sentido dizer isso que está escrito sobre o Pedro, porque, na verdade, a passagem dele pela Fiorentina foi muito breve, né? Foi uma passagem muito rápida, com um treinador apenas. É diferente do Gabigol, por exemplo. O Gabigol é o titular do Flamengo, é um jogador mais renomado no Brasil, mais badalado, e a gente não vê tanto interesse no futebol dele da Europa. Por quê? Porque justamente ali ele passou por 3 técnicos na Inter, por um no Benfica, e não existe esse interesse no Gabigol como existe no Pedro. Agora, o Flamengo deve se preocupar com isso? Repito, primeiro que a notícia para mim não é uma notícia que eu bato o olho e diga, nessa notícia com certeza a gente pode cravar que existe o interesse. Apesar de ser um jornal sério, não se trata de um tabloide. Sim, é verdade, um jornal sério. Só saiu lá, aliás, inclusive, né? A gente ainda não viu em outros lugares. O Flamengo deve se preocupar? Claro que perder o Pedro não é legal. Agora, nós estamos falando de um jogador que, como você lembrou, nem é o titular hoje do Flamengo e que o Flamengo tem uma cláusula de 60 milhões de euros, se não me engano. Então, assim, o Flamengo também pode dizer o seguinte, bom, se o Pedro quiser ir, e acho que nesse caso é até mais legítimo que o Pedro queira ir do que ir para o futebol saudita, paguem a cláusula, paguem 60 milhões de euros, não reserva, aí não sei nem se chega a ser um mau negócio para o Flamengo. O Flamengo tem um elenco fortíssimo. Claro que o torcedor não quer perder o Pedro, mas talvez tenha que aceitar essa saída. Mas o torcedor quer mesmo a chegada de jogadores. O Claudinho brilha o olho do torcedor. Daqui a pouco a gente vai falar do Wendel, que interessa ao Palmeiras, parece mais próximo do Palmeiras, né? Aí falam de Lucas Veríssimo também e do De La Cruz, que parece um pouquinho mais distante, né?
Mas Claudinho é para animar, né? Eu acho que o De La Cruz parece uma negociação mais difícil, mas qualquer uma das duas opções, e eu sinceramente acredito que apesar de ser o Flamengo que contrata muito, apesar de ser o Sampaoli que pede... O Sampaoli, que pede muito, a gente está falando de jogadores de um nível muito alto para você trazer os dois. Então, acho que essa ideia de trazer os dois é pouco provável, mas chegando o Claudinho, o Flamengo vai estar em ótimas mãos, né? Vai ter um novo grande reforço. E é claro que o Flamengo não precisa de reforços para brigar por todos os títulos. Mas se chega um jogador dessa qualidade, né, Edu, eu acho que, evidentemente, a tendência é que ele ajude e ajude bem. De repente, um cara ali para alternar com a Arrascaeta, com o Everton Ribeiro. Eu acho que, assim, principalmente com a Arrascaeta, porque a gente tem um calendário maluco, insano, muito puxado, o Flamengo está nas 3 competições, não dá para o Arrascaeta, isso já ficou claro na temporada passada, jogar todos os jogos, para mim, o principal jogador do Flamengo, então, você ter esse jogador, e claro, que os dois podem também jogar juntos, mas você ter um jogador que vai te permitir, em alguns momentos, poupar o Arrascaeta, não colocá-lo em campo, é um outro ponto positivo nessa contratação. Vamos ver para onde vai o Harry Kane, né? Se vai mesmo para o PSG, para o Bayern de Munique. Ficamos no aguardo. Bom, essa janela promete tirar um pouco da força de alguns times brasileiros. Tá aí, nação, então essas foram as últimas informações do Flamengo. Então tá aí o Flamengo tentando a contratação do Claudinho. O Mengão então está movimentando o mercado da bola, hein? Vamos ver o que vai acontecer. É isso aí, nação. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Flamengo para vocês.